Esse assunto é interessante, Michele, mas antes disso, tem um recado aqui para você da Maria da Cruz. Ela diz o seguinte: já estou ligada. Amo ouvir o debate de ideias neste programa. Isto é democracia. Abraços a todos, em especial a linda Michele Buzon. Eterna aluninha do Jardim da Infância, Michele. Meu Deus, é a tia Faz pouco Cruz. tempo, hein, Michele? Tia Cruz. Bacana a gente ver que as pessoas acompanham a gente, assim, me conheceu pequenininha, né, pré-escola. Muito obrigada pela sua audiência, por estar acompanhando a gente. Fico muito feliz. Obrigada pelo recado. Maravilha. Vamos falar agora dessas flexibilizações. Jean Lopes, a vida precisa, aos poucos, voltar ao normal, Jean? Precisa, Rafael, é necessário, porque as pessoas realmente, nos mais diversos segmentos econômicos da sociedade, muitas estão passando dificuldades extremas, muito desemprego, a recessão por causa da pandemia está tomando conta, não só do Brasil, está tomando conta da maioria, ou talvez de todos os países do planeta, e está difícil sobreviver sem poder trabalhar, sem poder ter emprego ou sem poder dar emprego. É claro que o momento requer responsabilidade das pessoas. Uma vez que o prefeito Rogério Cruz está diminuindo os fechamentos, né, dando mais, flexibilizando as aberturas do comércio, as pessoas também têm que fazerem as suas partes e serem responsáveis, não aglomerando, cumprindo os protocolos, porque assim eu acho que a gente chega ao equilíbrio necessário. Eu sempre lutei muito pelo equilíbrio de precaução, de cuidado, de seguir protocolos em relação à pandemia e, por sua vez, também trabalhar, ter emprego, tocar os seus negócios. Eu acho que se a gente conseguir esse equilíbrio, vai ser bom para todos, Rafael. Martiniano Cavalcante, a sua opinião a respeito dessa flexibilização em Goiânia? Olha, Rafael, eu quero aproveitar aqui para, em torno desse assunto, abrir um diálogo com o Cristóvão, que participou debatendo um tema semelhante na semana passada. Essa lógica que está posta, ele dizia, é preciso pensar fora da caixinha. Concordo com ele que é preciso pensar fora da caixinha, mas é preciso cumprir o que há de recomendações já estabelecidas. Essa lógica do Spicha em Poli, ela vai nos levar até 2022, tendo como teto referencial a capacidade das UTIs. Então, quando chega no limite das UTIs, você estabelece uma medida mais rígida. Afrouxa, baixou um pouquinho o contágio, o número de mortes, você afrouxa. E esse efeito sanfona vai se prolongando em vítimas, uma tragédia que se anuncia e que se realiza em seguida, e os prejuízos econômicos de quem trabalha, de quem emprega, de quem precisa trabalhar. Eu citei o Cristóvão porque eu queria me referir aqui ao debate sobre o que é a medida correta. Araraquara fez um lockdown pesadíssimo de mais de 30 dias. Eles estavam com a média semanal de 40 e poucas mortes, isso baixou para menos de 10, 8, 9 por semana após esse lockdown. E eles estão fazendo uma coisa muito simples, que é a recomendação desde o início. Eles estão monitorando, Rafael, empresas, estão monitorando ruas, estão monitorando bairros das diversas camadas sociais, mas um monitoramento intenso. Okay. Quando há um foco, eles vão lá, isolam aquele foco e tomam medidas para que isso não se propague para a cidade. Por que nós não fazemos isso aqui? Deixa eu passar a bola, a gente tá... Nós vamos, só terminando, Rafael, equilibrar o tempo. Desse jeito, nós vamos para, como é que chama isso? Para a terceira onda, que nós vamos viver no Brasil. Já estão anunciando a terceira onda. Ok, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa possibilidade de terceira onda. Cristóvão do Espírito Santo, a sua opinião sobre essa flexibilização? Na verdade, Rafael, nenhum de nós aqui é especialista em epidemiologia, é médico ou cientista sobre o assunto. A opinião que nós trazemos aqui é baseada em algumas evidências, né, que nós temos acesso e que o grande público também tem acesso. Então isso tem que ficar claro de imediato. Eu ainda defendo a tese, respeitando a opinião do Martiniano,
que nós temos que buscar alternativas que tragam o equilíbrio entre a atividade econômica que é necessária e a prevenção da enfermidade. Como eu disse, tudo é muito ainda novo para a humanidade, né? É realmente a primeira pandemia que é enfrentada da maneira como nós estamos enfrentando há um pouco mais de um ano. E existem situações que merecem estudos. O Martiniano citou o exemplo da cidade interior de São Paulo, que adotou um lockdown rigoroso. Segundo ele, os resultados foram favoráveis. Mas outros lugares que adotaram lockdowns rigorosos tiveram resultados desastrosos, né? Inclusive países que assim o fizeram. Então não dá para a gente realmente atribuir ao lockdown esse efeito. Os 7 estudos que eu conheço a respeito do assunto, nós temos um estudo na cidade de Stanford, nós temos o da Califórnia, nós temos 2 feitos no Brasil, uma da Federal do Rio Grande do Sul, outra da Federal de Pernambuco. Vem o lockdown com muita reserva. Inclusive, estatisticamente, o lockdown pode até ampliar a caso de contaminação em até 10 segundos estudos. Não sei o que estou dizendo, são os estudos científicos. Então, por tudo isso, nós temos que repensar a estratégia sim. Acho que o que o prefeito está fazendo é baseado na ciência, teve ciência para fechar, tem ciência para abrir. E acho que a medida é acertada e equilibrada. Ok, eu estou tentando equilibrar o tempo aqui. Será que o problema da Covid-19 só acontece no Brasil? Ou a Europa e outros países do mundo também enfrentam um problema semelhante, um problema gravíssimo? É só no nosso país, Jean Lopes, que temos a Covid-19? Não, infelizmente não. Esse mal acomete todos os países do planeta, uns mais, outros menos, de acordo com as condições sociais, climáticas, de governos e tudo mais. Veja bem, na América do Sul, temos 2 países, e um deles eu conheço bem, que é o Uruguai, o outro é o Paraguai, que estão morrendo mais pessoas por milhão do que o Brasil. O Uruguai, que é um país lindo, que eu adoro, já frequentei, é pequeno, né? A extensão territorial é mínima, o equilíbrio social lá é enorme, né? Não existe situações de pobreza, de miséria ou de distâncias territoriais tão grandes como o Brasil. E é um país, inclusive, muito organizado, né? Todo mundo elogia bastante o Uruguai pela sua organização, pela forma que aquele país conseguiu alcançar uma evolução muito grande. Hoje ele morre mais gente lá que no Brasil. O Paraguai, que é outro país que também evoluiu muito recentemente, está morrendo mais gente que no Brasil. Na Europa, vários países estão... É um caos. A França, por exemplo, que é um país do primeiro mundo, um país rico, uma das nações mais poderosas do mundo, os problemas são terríveis. Agora mesmo, nessa semana, o exército francês ameaçou intervir contra o governo daquele país que não está conseguindo colocar ordem na França. Então a situação é mundial. Mas aqui no Brasil tem acontecido uma narrativa que muito de parte da grande mídia e também da oposição ao governo federal, que parece que o Brasil é o único país que tem problemas, que é o único país que morre gente, é o único país que não consegue vacinar toda a população, e a gente sabe que é narrativa, que é uma situação falsa. O problema existe sim, existe aqui no Brasil e existe no planeta inteiro. Rafael? Martiniano Cavalcante, o problema é brasileiro, é local ou é mundial? Olha, uma pandemia é mundial, né? Uma pandemia é mundial, chama pandemia por causa disso. Agora, do que é que se trata? Se trata de enfrentar o problema. E em que perspectiva enfrentar o problema? Para se justificar ou para resolver o problema, evitar as mortes? Então, quando eu disse aqui da experiência dessa cidade do interior de São Paulo, Araraquara, de que fez um lockdown sério e a partir daí combinou as medidas de manutenção também sérias, mas me referindo ao que foi preconizado desde o início desse processo e que nós fazemos no Brasil, conforme a linguagem popular, caracteriza muito bem, fazemos meia boca. Meia boca. Isso não significa que todos os países do mundo façam corretamente. Agora, nós já estamos na segunda paralisação, nós tivemos, saindo dela aqui, e vamos para a terceira e para uma quarta até 2022.
Não seria melhor ter feito uma que baixasse essa curva e ter estabelecido o monitoramento e estabelecido um processo de fiscalização direto? A diferença disso em resultado, onde isso foi feito, é brutal em termos de salvamento de vidas, de evitar perdas. É disso que se trata, enquanto nós não temos a possibilidade de ter uma vacinação em massa no país, que a cada dia está, em minha opinião, eu disse isso aqui ontem, Rafael, e concluo reafirmando, segundo as informações do Ministério da Saúde, cada dia nós estamos com mais dificuldades em relação à vacinação em massa, e esse é outro tema. Ok, Cristóvão do Espírito Santo, o problema maior é no Brasil do que em outros países, na sua opinião? O Brasil vive hoje a pior situação no mundo inteiro, ou essa é apenas uma narrativa, Cristóvão? Não, na verdade, a situação do Brasil ela é até privilegiada se comparada a outros países do mundo. O Brasil é um dos poucos países que pode fabricar vacina, é um dos países, um dos únicos que consegue vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia. Então nós temos coisas a comemorar, né? Nós temos boas notícias a dar. Uma coisa que eu condeno muito nesse processo também é a indústria da má notícia. Nós boas notícias. O problema é a questão ideológica, a questão política que está em pauta, a eleição do ano que vem. Então tudo vira narrativa, tanto de um lado como do outro. Isso é muito ruim. O que eu defendo é a informação verdadeira. Como eu disse no início, os casos em Goiânia, por exemplo, eles caíram vertiginosamente já no início de abril. E isso tem sido muito bem monitorado, tanto pelo governo do estado de Goiás, como pelo município de Goiânia e outros municípios, com muito rigor, inclusive. Não dá para dizer que não foi rigorosa esse esforço, né, que foi feito no país, na nossa cidade, no estado. Tanto é que as pessoas sacrificaram os seus empregos, seus empreendimentos, a sua receita, a sua renda, os seus salários, para que o esforço fosse feito. Quando esse esforço demonstra resultados, e a queda de casos reforça esse fato, nós temos que flexibilizar sim, porque do contrário você vai matar o paciente com a dosagem do remédio que você quer aplicar. Eu não vou nem entrar no médio Araraquara, porque lá foi inclusive o local das maiores arbitrariedades contra os cidadãos. Das maiores arbitrariedades. Foi lá o caso, inclusive, daquela senhora que foi agredida em praça pública, estando sozinha na praça. 15 foi segundos. Chocante e viralizou no país inteiro. Então essas medidas totalitárias, né, excessivas, eu discordo totalmente. E, infelizmente, tem sido regra em muitos municípios. Graças a Deus, aqui no estado de Goiás e em Goiânia, felizmente, não se agiu dessa maneira, né, tão truculenta como no interior de São Paulo, nessa cidade referida. Então, o que eu defendo, como disse, a prevenção, os cuidados, mas temos que olhar para a economia. Esse equilíbrio é fundamental e imprescindível. Ok, eu vou passar a bola agora para Michele Buzon, que traz mais um assunto para o nosso debate. Michele. É isso mesmo, e agora o nosso assunto é vacinação. Em Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde continua com a imunização em pessoas a partir de 61 anos, com nomes que comecem com a letra D. Além desse grupo, estão sendo vacinados também os trabalhadores de saúde com mais de 35 anos. E a Secretaria informa que continua a aplicação da segunda dose da AstraZeneca em profissionais e em idosos acima de 65 anos. A SMS explicou que os profissionais de saúde devem agendar o atendimento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Já para os idosos, não precisa de agendamento. Mas é importante lembrar de apresentar um documento pessoal, RG ou CPF e o comprovante de endereço. A vacinação acontece em 6 escolas municipais, além da PUC, do Estádio Serra Dourada e do Shopping Passeio das Águas. Rafael, volto com vocês. Muito bem, e a gente, né, falava aqui sobre vacinação e falava também sobre esse problema mundial que é a Covid-19. Na Índia, a coisa está muito feia, né? Uma reportagem aqui que eu estou lendo, da BBC News, diz o seguinte, né? Por que a tragédia da pandemia no país asiático ameaça o mundo inteiro, né? Está faltando oxigênio, uma situação muito difícil. E a Índia, ela produz vacina. Então a gente tem que ficar muito atento e cruzar informações a respeito dessa doença nova, que na minha opinião, Martiniano Cavalcante, está todo mundo igual barata tonta, atordoado. Ninguém tem certeza a respeito da melhor estratégia, né? Se a gente olhar para o mundo, talvez nós tenhamos essa percepção, Martiniano.
Olha, Rafael, na verdade o que nós temos aqui é o seguinte: há sim comunidades que conseguiram lidar com isso de uma maneira menos dramática, com prejuízos menores. E essas comunidades foram aquelas que aplicaram com maior rigor as medidas preconizadas pela ciência. Isso não, a evidência do mundo é essa. Outros países não tiveram condições de fazê-lo. Isso não esteve diretamente ligado ao problema do dinheiro, da capacidade econômica desses países, dessas comunidades. Aqui em Goiânia nós estamos voltando. E por que não tem um monitoramento bairro a bairro? Por que não temos um monitoramento indústria a indústria? Por que não temos um monitoramento comércio, banco? E localização dos focos? Por que nós não tivemos testagem no Brasil? Por que ainda não temos? O Cristóvão disse, eu estou falando de fatos. Não está falando de fatos. Faz a narrativa do Bolsonaro. Porque essa que evita, por exemplo, o problema das testagens. A metodologia é essa, até chegar à vacina. No Brasil, nós tivemos ontem, inclusive, uma fala do general Luiz Ramos, da Casa Civil, dizendo que se vacinou escondido do presidente da República. Onde é que nós estamos? O presidente que tira máscara, não usa máscara, o ex-ministro vai para o shopping e não usa máscara. E as pessoas dizerem que isso é narrativa, isso são fatos, minha gente. São fatos. Não é narrativa. E isso precisa estar junto com as medidas quando se flexibiliza. Flexibilizou? Acerta o governo do estado de Goiás que botou, viu, Rafael? 350 mil máscaras lá nos terminais. Está certinho. Tem certinho monitorar os ônibus, teríamos que monitorar nas cidades. Cada contaminado, você isolar aquilo ali para evitar que o contágio prossiga e que a gente daqui a 2 ou 3 meses nós tenhamos que parar de novo. Eu só concluo dizendo o seguinte, como a medida de distanciamento funciona tanto, que o Cristóvão disse o seguinte, depois do distanciamento, e nós analisamos aqui um gráfico que é parecido em Goiânia, que mostrou isso brilhantemente, feito aí pela produção. Depois do distanciamento em Goiânia, não reduziu o contágio, não reduziu o nível de mortes, de contágio, reduziu. Então, se reduziu, é preciso monitorar para não deixar voltar a crescer, controlar na unha. Isso, infelizmente, as nossas sociedades não têm conseguido fazer. Tá certo. Eu vou passar a bola para o Cristóvão do Espírito Santo, só para ser muito honesto com a informação, é algo que a gente procura fazer, né? Países como Argentina, Peru, Colômbia, Uruguai, nesse momento, vivem uma situação muito parecida com a brasileira, né? Essa é uma realidade também que a gente precisa colocar à tona, Cristóvão. Foi o que eu disse no início. Eu não estou aqui para discutir nem defender presidente, vice-presidente, ministro de Estado. Eles são muito assessorados, têm condições de fazer por si mesmo. Eu estou aqui para trazer informações que são verdadeiras. Eu quero deixar uma coisa bem clara. A Constituição Federal do país não foi revogada por força da pandemia. Você ainda tem uma Constituição vigente que dá garantias fundamentais às pessoas, direitos inalienáveis, que precisam ser protegidos e preservados. Eu concordo que é uma equação difícil, você tem que manter medidas mais rigorosas sanitárias, ao mesmo tempo proteger as garantias fundamentais, essa é uma equação delicada, mas nós temos que fazê-la se temos o interesse de preservar o Estado Democrático de Direito, que, aliás, é a melhor construção da nossa civilização, disparada em relação a qualquer outra construção ideológica. Então, o esforço tem que ser no sentido de fazer a prevenção, mas, ao mesmo tempo, respeitar o direito das pessoas. Como eu disse, se teve ciência para fechar, como fechou a cidade durante muito tempo, e o Estado, tem ciência para abrir também. Ninguém está sendo irresponsável e negligente em flexibilizar sem os devidos cuidados. É claro que as pessoas têm que ter consciência, mas nós temos que equilibrar o combate a essa enfermidade, a essa pandemia, com os direitos e garantias fundamentais, o direito de trabalhar, o direito de ir e vir, não é? E viver é mais que existir, não podemos ignorar isso também. Quando fala em na unha fazer o controle sanitário, me preocupo com essa expressão. Nós vamos colocar um guarda em cada esquina da cidade para poder monitorar as pessoas e vigiá-las, como se faz na China, usando a tecnologia para tanto. Acho que precisamos chegar a esse estágio. E acho que a queda de casos que nós tivemos demonstra que é possível sim equilibrar a prevenção com o cuidado com a economia. Isso foi feito em Goiânia, a queda de casos demonstra isso, a queda foi vertiginosa já no início de abril, isso não pode ser ignorado. Nós temos outros fatores epidemiológicos que nenhum de nós aqui está qualificado a discutir, porque nós não somos médicos nem da área, mas nós temos também a chamada imunidade de rebanho. Pela faixa etária atingida de pessoas nos últimos meses,
você percebe que o vírus está percorrendo um caminho que é inexorável e será percorrido. Você pode retardar, você pode tentar achatar essa curva, como se tentou no início, mas esse caminho será percorrido inevitavelmente. E é assim que toda pandemia é concluída. Jean Lopes, a sua opinião. Rafael, eu vejo, perdoe, eu vejo que há uma total inversão de valores no mundo de hoje. Aliás, isso já vem ocorrendo já aí pelo menos uns 20, 30 anos, onde os valores mais admiráveis hoje são, para muita gente, principalmente com pensamento que eles chamam de progressista, que para mim de progressista não tem nada, é só apenas um nome poético, um nome bonitinho, enfeitado para dizer socialista, ou comunista, num grau mais avançado. E essa inversão de valores tem ocorrido para o meu espanto. Quando o presidente da República, ele vem a público e diz o seguinte: eu já fui contaminado, eu já adquiri anticorpos naturais, então eu prefiro não vacinar e ceder a minha dose a um cidadão brasileiro. Isso tinha que ser aplaudido, isso tinha que ser reconhecido e não criticado. Na Argentina, o presidente daquele país, Alberto Fernandes, parceiro do Lula, parceiro do Nicolás Maduro, filhote do Fidel Castro, ele foi o primeiro a vacinar. Quando começou a vacinação naquele país, eu quero dizer que a Argentina hoje tem um governo com viés socialista, caminhando para o comunismo, assim como ocorre na Venezuela, foi o primeiro a vacinar. Aí vem um militar que deveria, como todo militar, e a maioria faz isso, deveria se colocar à frente do risco para proteger o cidadão brasileiro. Ele vem dizer que teve que vacinar escondido, quando na verdade ele deveria fazer a mesma coisa. Ceder a dose dele para um cidadão mais vulnerável, para um idoso, uma pessoa do povo brasileiro. Só que hoje essa inversão de valores me agride terrivelmente. O presidente da República fez o correto. Ele já tem os anticorpos naturais, ele cedeu a vacina dele a um cidadão brasileiro que precisa mais.